Olá, amiguinho! Hoje estamos aqui com Terra em Transe, nosso quinto filme desse desafio maluco aí dos 100 melhores filmes brasileiros, segundo a Abracine, né? Então vamos lá? É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Uau, eu preciso estar atento. Eu sou o Soares, sua piranha. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. O mundo vai explodir! Bom, esse é um episódio que mostra que toda essa minha situação aqui de ficar reagindo aos filmes é um péssimo. E reações a coisas é horrível, porque é um filme muito difícil. Eu não entendi metade do filme. Eu preciso ver mais vezes, eu preciso ler milhões de coisas para entender sobre o filme, sabe? O filme é muito complexo e muito cheio de referências e o Glauber Rocha não ajuda, né, com a complexidade dos cortes e da linearidade do filme, né, que é um pouco diferente, que vai e volta, né, e tal. Então esse é um caso que demonstra que reações a coisas não é bom, porque eu acho que eu não tenho o calabouço intelectual para reagir a esse filme nesse momento, né, porque assim... dá pra entender muita coisa, claro, né? Ele tá falando, é lógico que o filme sai em 67, 3 anos depois da ditadura militar, é uma resposta à ditadura militar, né? E não só uma resposta à ditadura militar, como uma crítica geral, né? Total, de todos quanto é tipo de lado, né? A direita, a esquerda, a própria esquerda é super criticada, né? O Paulo, né? Que é o poeta, idealista, que quer ajudar o povo, né, e tal, ele sai trocando de lados, né, e vendo o que é melhor taticamente a cada momento, né, que é muito uma crítica de você indo com a maré e confiando, né, nos poderes, confiando nas pessoas, confiando nos políticos, e aí você vai pro lado do populismo, e aí no populismo, que é aquele cara, né, que é do bigode, né, eu não lembro os nomes dos personagens, que ele não é o político que servia para ele, né? Que ele achou que era, mas não era. E aí ele teve que ir e voltar, e cada vez seguir uma pessoa diferente, né? E toda a questão da religiosidade, né? Que volta com o conservadorismo e tal. E tudo isso de uma maneira frenética, né? Com cortes absurdos, com close nas pessoas, né? A câmera indo e voltando, a câmera na mão, a câmera rodando, assim. Então, é demais. É uma obra, assim, que toda vez que eu tava olhando, eu falei, pô, isso aqui é cinematograficamente é uma coisa muito mais madura, né, e palpável, assim, de entender o tanto que ele evoluiu, né, se a gente for ver do Deus e o Diabo, né, ainda são várias tentativas, assim, né, a câmera tá muito atrás, tá muito teatral, mas aí ele já entra em foco, já cria as movimentações, né, mas nesse ele faz um trabalho, assim, perfeito, né, se lembrar bem a cena da festa, né, quando o Paulo lá, ele desiste das coisas e vai atrás da noite da cidade de Eldorado lá e tal, né? E aí a festa, ela é só uma confusão, assim, de pessoas indo e voltando, e se beijando, e caindo, e rodando em volta de si mesmo, e tudo apresentado assim com um zoom muito grande no rosto da pessoa, e aí sai um pouco, vem pessoas, mostra, volta, mostra ela de novo, sai, e aí roda entre elas, né, cria todo aquele, um transe mesmo, sabe? Eu acho que, de uma forma cinematográfica, assim, ele construiu algo único, assim, muito especial, né? Ele conseguiu passar tudo o que ele queria passar, né? De confusão política e a terra, que é o próprio Brasil, né? Que é o Eldorado, né? Tá num transe maluco, entrou numa maluquice, né, que é a ditadura militar, né, que é o golpe e tal.
E aí ele mostrando todos os lados desse transe, né? Toda essa maluquice. E o jeito que ele mostra é isso, né? São câmeras coladas, são câmeras rodando, são pessoas falando coisas confusas, não fazendo sentido, cada um expondo a sua coisa, né? E aí ele faz isso de várias formas fantásticas, assim, né? Que é entrando dentro do olhar da pessoa, voltando, né? Rodando. E aí ele pega e as pessoas falam diretamente com a câmera, né? As conversas são muitos discursos, né? Cada um tem o seu discurso, ninguém se entende, né? Eu acho que ele queria muito mostrar esse momento, né? O que estava acontecendo no geral, assim, de todos os lados, né? Políticos nesse momento de quebra e de uma maluquice institucional, né? É um filme muito frenético, é um filme que não para um segundo, né? Você tá olhando, tem uma coisa, tem outra, vai e volta, tá no futuro, tá no passado, tá no flashback, tá no tempo real. O filme não se preocupa, né? Não se preocupa com acalmar em nenhum momento, né? É uma coisa frenética, assim, que eu acho que, né, ele queria mostrar muito a evolução, assim, do clima político, né, que estava no país no momento. E é engraçado, né, você pensar que uma coisa meio que voltou, né. Eu acho que é um pouco do clima político que está agora, né. As críticas eu acho que são muito pertinentes, né, a gente tá com um governo muito maluco que pode representar essa quebra institucional também, né? A gente tá com esquerdas brigando entre si, que não se entendem, cada uma tem um posicionamento, muito como vários lados do próprio Paulo, né? Em vários momentos, assim, e tal. Então eu acho que é uma representação que foi muito coerente e funcionou para a época, né? Tanto que desagradou todo mundo lá na época, pelo que eu saiba. E é uma coisa também que representa um pouco a confusão que a gente está hoje, assim, né? E eu acho legal é que ele tenta demonstrar, assim, todas as engrenagens de um governo, assim, né? De todos os lados e de como eles se constroem, né, para entrar no poder, e como que o poder corrompe eles, e como que eles têm que se portar para continuar no poder, né? Então cada um das pessoas ali exemplifica isso das suas maneiras. E eu gosto como tudo parece, além de tudo, né, um sonho febril do Paulo, né? Porque em muitos momentos ele está narrando, em muitos momentos ele está falando poesias durante as frases, e em muitos momentos ele está só entrando e não entendendo os mundos que ele está entrando, né? Ele está entrando e sendo surpreendido e ficando muito confuso com tudo, e a câmera confusa. Então ele consegue passar muitos sentimentos só com a câmera, né? Que é o que eu acho que faz dele um diretor muito competente, complexo, diferenciado, né? Porque ele consegue, com o formato dele, com o formato que ele queria para o Brasil, né? Ele queria que o Brasil tivesse um formato de cinema diferenciado, que é o que ele utilizava nos filmes, e eu acho que nesse filme tá perfeito, assim, e ele consegue passar muito do sentimento político, né, dele, do que ele estava achando, do que estava acontecendo, e da ebulição política, da loucura da ditadura, tudo com movimentos de câmera, né? Então é a técnica, assim, além da história, né? Além dos diálogos, além de tudo que estava acontecendo ali, falado e mostrado, né? Ainda tem um formato técnico, né? Um formato de que como eu vou filmar isso aqui e demonstrar para as pessoas e passar sentimentos através da maneira que é filmado, né? Eu acho que isso é o que diferencia, né? Grandes diretores, assim, né? Pessoas diferenciadas, tentam fazer o novo, o não usual, assim, né? Com a câmera e com o cinema, e quer passar algo além de contar uma história, né? Ele quer contar a história também, mas ele quer que você sinta algo junto, né? Algo, e que a câmera faça parte do filme, né? Então, ele, nesse filme aí, eu acho que é a maneira que ele colocou de forma mais forte e bem utilizada, assim, essa técnica e todo esse conceito, né, do autor e de trazer sentimentos diferentes pelo jeito que você maneja a câmera, né? Tá. Duas coisas muito interessantes que eu fiquei pensando durante o filme foi que o jeito que ele filma, que vai e volta,
festas, confusões, pessoas se beijando, pessoas levantando, pessoas sentando, pessoas rodando. Ficou muito parecido com o filme Faces, do John Cassavetes, né? E o John Cassavetes lançou um ano depois, né? Eu acho que foi em 1968 e tal. E é um filme aí super bem avaliado, assim, pela crítica, né? Pelo pessoal mais diferentão, que curte um filmezinho especial aí, né, e tal. E você vê que ele fez com uma qualidade parecida, talvez até superior, né, porque ele estava contando uma história muito complexa e cheia de situações conflitantes, né, ao mesmo tempo e tal. Uma história mais ampla, né, falando de todo um sistema político de um país, né, apesar de que a do Cassavetes também era muito interessante, né, fala de coisas muito legais também, no microcosmos, mas excelente também, né, mas foi só uma coisa que me lembrou muito, assim, né, e a segunda é que a gente acabou de assistir o Cabra Marcado para Morrer, né, e uma das situações que acontece com um personagem, né, do Terra em Transe, é um cara que estava lutando por terras e que é assassinado. E aí a mulher fala, você assassinou ele, o meu marido foi assassinado, né? Que é muito parecido com o que aconteceu, né? Então talvez, eu não sei, né? Como eu falei aqui, né? Eu tô só reagindo, eu só vejo o filme, ligo a câmera e falo coisas aleatórias, né? Que descobrimos com o filme de hoje que, né, é terrível, péssimo, porque você precisa de mais, né? Você precisa de mais conhecimento para poder avaliar um filme, né? Precisa de muito entendimento, ver mais vezes, ler sobre, ver o que o autor queria fazer, né? Eu não sou tão a favor, assim, de ficar tendo todas as dicas dadas pelo próprio autor, né? O autor chegar e falar pra gente o que ele queria fazer. Eu acho que é legal você sentir as suas coisas, né? Mas, nesse tipo de filme, você tem que ter o contexto histórico, né? Você tem que entender o que estava acontecendo na época, você tem que entender quem era o autor, o que ele fazia, como que ele pensava, porque aí talvez você consiga pegar, né? Porque é um filme muito cheio de referências, né? Me lembra até coisas do Godard, assim, né? O Godard fazia filmes muito complexos, né? Filme que você entendia mais ou menos, assim, né? Ele tava com um conceito na cabeça, ele tava lendo sobre na época, ele vai lá e mete o tanto de conceitos juntos e vai falando de coisas, se corta pra uma outra coisa, e aí na hora que você vê, você passou metade do filme, você entendeu 5% do filme, né? Eu acho que o Terra em Transe é um pouco isso, é um pouco esse formato godardiano aí de você estar pensando muita coisa, estar discutindo muita coisa. Pode ser que eram coisas, né, o do Terra em Transe eram coisas que eram muito discutidas na época, assim, né? Mas você, um simples assistidor como eu aqui, que ligou o filme, clicou play e não sabe muito do que aconteceu na história, lógico, da ditadura você sabe, né, mas você não sabe como é que tava o clima político da época de quem viveu lá, né, a não ser que você for um grande estudioso disso, né, às vezes você fica meio de fora do que aconteceu, né, do entendimento, assim, do que motivou ele a fazer aquilo e do que tudo aquilo vai pegando uma coisa com a outra, né, às vezes são referências mesmo da época, assim, tal, né, mas, como eu disse antes, é um filme que serve pra hoje, né, a gente tá vivendo algo pouco parecido, assim, né, não é, lógico, não é igual e tal, mas tem características bem próximas, assim, né, isso aqui é muito legal, e eu acho que é uma coisa que é sempre, né, até ter uma modificação maior no que a gente, como a gente vive, né, na sociedade, assim, sempre vai fazer meio que esse ciclo histórico aí de está tudo bem, não está tudo bem, está tudo mal, está tudo horrível, quebra tudo e vai pro mais horrível possível e depois recolhe os cacos e vai melhorando, remendando, melhorando e até ficar bom de novo, que aí vai ficar ruim de novo e aí vai quebrar tudo de novo e vai ficar horrível de novo e aí depois vai remendar os cacos tudo de novo, né, e tal. Então, por isso que esse tipo de coisa ele é sempre válido, né, e é sempre uma conversa muito boa, né. Mas é um filme bem complexo, assim. Tem algumas coisas, assim, mais fáceis, né, de você pegar, assim, né, de o que ele queria passar com algumas coisas, né, tipo, coisas básicas, assim, né, o cara conservador com a cruz de Jesus lá e tal, ele quer retomar, né, todo esse conservadorismo, essa coisa e tal, e tem uma cena muito boa, né, que ele tá na praia, e aí tá o índio e o português, então meio que o que ele quer voltar? Ele quer voltar ao formato colonial do Brasil, recém-descoberto, né,
Então, alguma coisa assim, né, ficam simples e tal. Como ele faz também uma coisa que ficou muito legal, assim, né, que é até meio problemática, você para pensar, né, que tá o político populista junto com o povo falando coisas aleatórias e tá o cara conservador que vai dar o golpe falando coisas aleatórias, né, e cada um deles está falando coisas que são contraditórias, mas ao mesmo tempo eles falam coisas que são complementares e tal, então acaba que ele faz esse misto, assim, né, de que talvez seja tudo parte do mesmo jogo e a mesma coisa, assim. São coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Mas faz todo sentido, assim, pro que ele queria passar no filme, né? E é bem legal, assim. Enfim, é um filme muito confuso, complexo. Foi a primeira vez que eu vi, então eu não tenho insights muito grandes pra dar, assim, porque eu tô mais confuso e pensando sobre do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que um segundo momento desse projeto aqui, eu queria destrinchar melhor esses filmes, sabe? Pegar alguns desses que foram os mais importantes, os mais legais, assim, os que falaram mais comigo e pincelar algumas coisas importantes deles, sabe? Tipo, por exemplo, do Limite, né? Eu queria pegar assim, Limite e a desolação do ser humano. E aí mostrar por que ele fala sobre isso, sabe? Mas para isso eu preciso de muito estudo, né? E nesse momento eu não estou estudando nada, vou dizer aqui novamente. Eu estou apenas apertando o REC na câmera e falando coisas aleatórias logo depois do filme, tudo que eu senti, o famoso react, que não é uma coisa tão boa. Então é isso, né? Isso é Terra em Transe, um excelente filme, lindo, muito bem filmado, né? Passa sentimentos contraditórios e malucos, o uso da câmera é simplesmente perfeito, é uma confusão de ideologias e política, entranhas da política, né? A câmera mostrando a cara das pessoas indo e voltando, a confusão, o transe que foi a política brasileira nos anos 60, né? Nós voltamos na quinta-feira com o meu filme brasileiro favorito, O Bandido da Luz Vermelha. Então até lá.